Olá! Hoje iniciamos nossa primeira aula da disciplina de obstetrícia. E para falar de obstetrícia, vamos recordar sobre a anatomia e fisiologia da mulher. Devemos saber quais as funções do sistema genital feminino. Como vemos, temos produção de gametas, secreção de hormônios, recebimento dos espermatozoides, local de fertilização, implantação e desenvolvimento embrionário, e assim oferecendo também condições para o parto e também de promover a nutrição do feto. Para quem não se recorda, gametas é, no caso das mulheres, o óvulo. Então, produção de óvulos. Vamos iniciar então falando dos ovários. Como já sabemos, o ovário é onde ocorre a produção desses gametas e também dos hormônios femininos. Então, são dois órgãos, então conhecido como órgão bilateral, onde se encontra um do lado direito e o outro do lado esquerdo. Tubas uterinas, também conhecida antigamente como trompa de Falópio. Então, são dois canais que têm conexão entre ovário e útero. Sabendo que temos dois ovários, consecutivamente também teremos duas tubas uterinas. Tá? Então, ela serve tem como função a condução dos ovócitos, e esses ovócitos nada mais é que os óvulos quando ainda imaturos, né? Então, dar-se esse nome de ovócito, né? E ela serve como o canal onde vai fazer esse transporte dos ovócitos até o útero, ok? Na sua extremidade oposta do útero, nós encontramos uma irregularidade nessa sua extremidade, né? Onde temos uma aparência de flagelos, de uma franja totalmente irregular. Chamamos de fímbrias, né? Então, essas fímbrias, elas são extremamente essenciais para nortear esses óvulos ovócitos quando forem liberados pelo ovário, para que eles consigam se adentrar adentro dessas tubas e conseguir chegar até o útero. A vagina é um local onde serve de cópula, né? Entre o órgão masculino e o feminino. Também tem a função de canal do parto e a via de excreção do fluxo menstrual. A vagina se comunica com o útero, como eu já disse, através do ósteo uterino, ou melhor dizendo, o colo uterino. E externamente nós temos aí o ósteo da vagina, que é o que? A abertura, né? A entrada da vagina, ok? Monte de pubis nada mais é que uma elevação na região anterior, né? Mais conhecido como a região da sínfise púbica. Ela é constituída com tecido adiposo, né? Então tem uma gordurinha, vamos dizer assim. Algumas mulheres é até um pouco mais saliente, outras menos, né? E onde encontra-se uma grande quantidade de pelos, que chamamos de pelos pubianos, e que começam a aparecer na fase da puberdade. Depois nós encontramos os lábios maiores, né, que são os lábios onde também se encontra aí uma quantidade de pelos, né? E vamos dizer assim que ele, pela sua quantidade de gordura, também tem essa questão de algumas mulheres ser um pouco mais, outras um pouco menos,
mas ele meio que recobre todas as outras estruturas da região genitália da mulher, né? Então são duas pregas cutâneas maiores, alongadas, né? Que tem essa função. Os lábios menores, eles já são, como diz o nome, menores e estão paralelamente com os lábios maiores, porém no tamanho menor, né? Então eles estão mais aproximados da região vaginal, do ósteo vaginal. Região vestibular, né? Temos as glândulas vestibulares menor e maior. Então aqui nós temos essa região do vestíbulo, ok? Então, bem próximo ao ósteo vaginal, nós encontramos essas glândulas que libera um muco que serve como uma lubrificação. O clitóris, né? Ele é o homólogo do pênis. Então, vamos dizer que ele tem uma estrutura muito semelhante ao do pênis, ok? Também possui uma glande, né? A glande é o que é visível externamente na genitália da mulher e aonde tem toda a sensibilidade de excitação sexual feminina, ok? E o bulbo do vestíbulo, como eu havia falado, né, no slide de glândulas vestibulares, então é a região, né, aonde se encontra o ósteo uretral, o ósteo vaginal. Então essa região mais limitada, né, a região vestibular, e o bulbo ele está ao redor, né, dessa região internamente. Sabendo disso, é importante te conhecer qual que é e como funciona o ciclo menstrual da mulher. Então, o ciclo menstrual, ele geralmente dura cerca de 28 dias e é dividido em 3 fases, de acordo com a alteração hormonal que ocorre na mulher, né? Podendo variar entre 25 a 35 dias. Se houver algo muito diferente disso, um período muito menor, pode ter problemas com ovários policísticos. Então é recomendado que se procure um ginecologista para um acompanhamento médico. Vamos lá. Então, as fases do ciclo menstrual. Então, a primeira fase é a fase folicular. Nessa fase, libera-se o hormônio chamado de FSH, que é o folículo estimulante, que faz com que este folículo, que posso até assemelhar, né, para ficar melhor o entendimento, esse folículo é como se fosse uma capa que envolve o futuro óvulo, né? Então imagine que o folículo ele é o local aonde está sendo produzido ou amadurecido esse óvulo, né? Então é como se fosse uma capa protetora, ok? Então o FSH, que é este hormônio folículo estimulante,
ele faz com que esse folículo no interior do ovário seja estimulado, ok? E sendo assim, tendo esse folículo estimulado, nós temos também a liberação do hormônio estrogênio, né? E este hormônio, ele ajuda a tornar o revestimento do útero pronto para a gravidez, né? Então, esse hormônio estrogênio, ele vai preparar, né, a parede, o revestimento do útero para o recebimento de uma possível gravidez. Após, temos a fase ovulatória, né? Então, com esse aumento do estrogênio, o corpo produz um outro hormônio, que é o LH, que é o hormônio luteinizante, que faz com que aquele folículo amadureça o óvulo que contém dentro dele de uma vez por todas. Então, é a fase final de amadurecimento desse óvulo, ok? E sendo assim, esse hormônio LH faz com que a parede desse folículo se enfraqueça, permitindo que esse óvulo, agora amadurecido, seja liberado. Após a liberação do óvulo amadurecido, né, após o rompimento do folículo e essa liberação do óvulo amadurecido, aquele folículo que ficou para trás, vamos dizer assim, passa a se chamar de corpo lúteo, ok? Então, nessa fase se inicia a fase lútea, né? Que é onde esse óvulo já pode ser fecundado, pois ele já está amadurecido, né? E quando ocorreu essa fecundação, esse óvulo fertilizado, ele tende-se a fixar na parede do útero, né? Com essa fixação, começa então o organismo a liberar o hormônio HCG, que é o hormônio que é somente liberado nessa ocasião, né? Onde o óvulo fertilizado se fixou na parede do útero, né? Então, que é o hormônio que se faz a análise para fazer o teste de confirmação da gravidez. Esse hormônio, quando presente no organismo, ele mantém o nível de progesterona, né? E essa progesterona, ela começou a ser presente no organismo devido àquele rompimento que aconteceu anteriormente, o rompimento do folículo, né? Então, o folículo se rompeu, liberou o óvulo amadurecido. Então, neste momento de rompimento, o corpo começa a liberar a progesterona, né? Consecutivamente, tendo lá todo o processo de fertilização que eu acabei de explicar, começou a também liberar o hormônio HCG. Então, tendo o hormônio HCG presente no organismo, esses níveis de progesterona que já estava alto no organismo vai ficar ainda mais alto, né? Porque a progesterona é um hormônio que prepara o corpo da mulher para o desenvolvimento da gestação, né? Para gerar outro ser vivo. Porém, em situações contrárias, onde não houve a fertilização, não houve a fixação desse óvulo fertilizado na parede do útero, não temos a presença
do HCG, né, do hormônio HCG, os níveis de progesterona começam a cair, né? Então, esse nível de progesterona caindo vai fazer com que aquele corpo lúteo, que aquela casca, vamos dizer assim, né? Aquele local onde houve todo o processo de amadurecimento do óvulo, ele vai começar a se desintegrar, né? Se desintegrando e morrendo, vai acontecer o surgimento do sangramento, né? Da parede do útero, né? E aí, após isso, começa-se todo esse ciclo novamente. Então, mês a mês, a mulher passa por todo esse processo de menstruação.